brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mais que nunca é preciso crer, é preciso crer, é preciso crer, mais que nunca é preciso. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mais que nunca é preciso crer, é preciso crer, é preciso crer, mais que nunca é preciso crer. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma noite aqui de palestras, uma noite de reflexão, de estudo, de convivência, né? Aos poucos estamos aqui nos aproximando, nos reaproximando, né, tendo o contato humano que nos é possível ter, né, para a gente poder nos ajudar, para a gente poder apoiar uns aos outros. Então, devagar, né, estamos nessa busca, nessa tentativa, né? Então, a gente quer agradecer muito a todos que continuam conosco, nos apoiando, fazendo tudo aquilo que é necessário, né, para a nossa vida, para a nossa instituição também, e devagar vamos retomando as coisas, né, como são necessárias, né? Bom, estamos vendo aqui, né, já muitas pessoas aqui, já junto aqui com a gente, sejam bem-vindos. E a gente quer agradecer, né, no último sábado fizemos a distribuição das lasanhas. A nossa lá em casa ainda não foi comida, né, porque ela é congelada, né, ela dura um tempo, mas a gente ouviu muitos elogios. E da nossa parte a gente fica feliz, né, com a contribuição, com a colaboração de todos, que vai servir exatamente para a gente manter, né, e finalizar tudo o que é necessário aqui para a nossa querida casa Zilda Gama. Aqui hoje, salão todo vazio, como a gente ainda pode fazer, né? Consegue fazer, e eu e o Eduardo estamos aqui presentes apenas, né? E devagar, né? Você que precisa de atendimento, né? Eventualmente
eventualmente de uma conversa pessoal ou de um passe, você entra em contato com a gente. Nosso canal principal é o Facebook, a gente está sempre ali, atento, e para poder ajudar, conversar e caso seja necessário, estar aqui para uma assistência mais direta. O canal continua sendo remoto através do Facebook, ok? E sendo necessário, né, não hesite, né, em buscar ajuda, né, em conversar, porque a doutrina espírita ela possui algumas boas respostas, né, que podem decididamente nos ajudar, sem dúvida nenhuma. A gente fica feliz com isso e em abrir esse canal para todos, ok? É isso. Então a gente quer convidar todos agora para que a gente possa juntos, unidos, com toda a espiritualidade, né, que nos protege, que nos envolve, a gente quer então convidar todos para a nossa prece inicial. Okay? Queremos então agradecer e pedir, Senhor, nosso Pai querido, que o Senhor possa nos envolver mais uma vez na paz e na harmonia deste momento, e que todos nós, trabalhadores, frequentadores, apoiadores do Cio da Gama, todos os amigos, todos aqueles que se unem em torno do bem, possam neste momento estar em um único pensamento direcionado ao Senhor, porque sabemos que juntos somos muito mais fortes. É na união de nossas forças que prosseguiremos em nossa jornada. É na união de nossos ideais que vamos cada dia mais ajudar na transformação deste mundo que é parte da nossa tarefa, ajudar na mudança do mundo. Que o Senhor possa estar conosco mais uma vez nessa noite de estudos e de alegria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então a gente queria agradecer ao Eduardo que está aqui com a gente, presente, pelo convite, né, por ter aceito o convite para o nosso estudo de hoje, que é sobre a fé. Obrigado, Eduardo, com você. Boa noite a todos. Quero dizer para vocês que é uma alegria imensa poder estar participando desse momento maravilhoso. Agradeço também esse momento especial do exercício através desse bate-papo de fé, de esperança, mas principalmente bastante consolo, sobretudo nos momentos pelo qual toda a nossa humanidade vem atravessando. Estamos precisando muito, justamente do exercício e da prática, justamente da nossa fé. Logo no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele dedica um capítulo especial, o capítulo 19, e nesse capítulo tem como título A Fé que Transporta Montanhas, o que para nós é um esclarecimento, é ao mesmo tempo um consolo bendito, porque através desse capítulo os benfeitores espirituais, através de Kardec, lançam à luz a fé. E ele inicia o capítulo com o título O Poder da Fé.
E ele faz referência ao Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 18. E ele faz lá a referência daquele caso do filho lunático, aquele pai que procura os discípulos de Jesus e relatam a situação do filho, que ora se jogava ora ao fogo, ora a água. Na verdade era uma situação de desequilíbrio, e os discípulos não conseguiram curar aquele jovem. E aí o caso é trazido para Jesus no sentido de operar naquele instante a cura. De imediato, Jesus faz um convite a uma reflexão, lançando um olhar quais foram os motivos que não se operou naquele instante aquela cura, né? Aquele dito milagre aos olhos de muitos. E aí Jesus orienta como um bom educador de almas, e ele relata que é por conta da pouca fé. E diz ainda mais: se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, aqueles seus seguidores poderiam dizer ao monte: se desloque daqui para acolá. Então ele utiliza essa metáfora da montanha, representando ali a montanha, muitas vezes, das nossas imperfeições, das nossas mazelas, que todos nós a possuímos. Nós vamos perceber também que esse movimento de transporte de montanhas, ela representa também uma proposta de reprogramação das nossas condutas, das nossas posturas, dos nossos pensamentos, também conhecido por muitos como a tal da reforma íntima. Então, durante esse processo de cura, muitas vezes, nós precisamos considerar e pontuar alguns aspectos, razão pela qual essa doutrina maravilhosa trazida por Kardec sobre a orientação desses benfeitores espirituais trata a fé de uma maneira racional, de uma maneira inteligível, livre, muitas vezes, de amarras que muitas crenças, até aquele momento, quando Kardec lança a luz a essa proposta de educação do espírito, vinha conduzindo, e nós ainda verificamos que nos dias de hoje ainda essa questão de fé é um pouco deturbada, essa questão de como conduzir e entender justamente a fé. Nós vamos perceber também que ao longo de todo o nosso evangelho nós vamos nos deparar com diversas situações onde há a possibilidade do testemunho da fé. Quando a gente fala de fé, muitas pessoas imaginam que a fé, sobretudo, numa situação onde se opera, por exemplo, situações de cura, é como algo miraculoso, algo que cai do céu, algo como se aquela pessoa que obteve aquele benefício por uma ação miraculosa se restabeleceu da sua enfermidade. Para ilustrar isso, além dessa passagem que nós relatamos aqui no Evangelho de Mateus, tem uma passagem que eu gosto bastante também, que é justamente aquela passagem daquela mulher que durante 12 anos estava com uma enfermidade hemorrágica, e que Jesus, ali numa reunião, numa assembleia, essa senhora, ela vai até, porque ela fica sabendo da passagem de Jesus, vai até lá, toca nas vestes do Mestre Jesus. Nessa passagem a gente pode observar diversas situações que nós podemos fazer algumas reflexões. De imediato,
Jesus, ele percebe, notem que Jesus percebe que alguém tocou em suas vestes. Até porque Jesus sente que naquele momento saem virtudes e a mulher obtém a cura. É descrito também que ela passava, como a gente acabou de dizer, durante 12 anos ela passava pelaquela situação. E tem um outro detalhe bem interessante, que durante esses 12 anos, e aí a gente começa a observar o testemunho de fé, o exercício da fé, porque muitas vezes nós temos uma ideia um pouco equivocada com referência à fé. Veja que durante esse período, está lá no Evangelho, ela buscou auxílio da medicina, buscou a cura através dos médicos da terra. Ela gastou todos os seus sonhos, todos os seus recursos, justamente buscando a fé. E aí nós vamos observar um outro detalhe. Durante esses 12 anos, ela sempre manteve a perseverança. E isso é uma característica justamente da fé, sobretudo a fé raciocinada. Mesmo quando os médicos não conseguiam tratar daquela patologia, daquela enfermidade, ela não perdeu a fé, ela não murmurou, ela não se revoltou, mas ela, ao saber das ditas curas de Jesus, ela tem a iniciativa, veja que houve um movimento de ir à busca. Porque muitas vezes nós esperamos pelo um dito milagre, porque às vezes as pessoas relacionam essas curas, esses milagres, justamente à fé. E o movimento é justamente de ter a fé, exercitar justamente essa fé. Então, ela tem aquela intuição, aquela inspiração de ter esse encontro com Jesus. E aí, ela é motivada a tocar através da sua fé. Ela acreditou que ela tocando nas vestes de Jesus, ela obteria a cura. Então nós vamos perceber também, durante esse período de 12 anos, de novo, exercício de fé. Veja que ela era paciente dos médicos, mas ela também era paciente dos ensinamentos de Jesus. Porque a pessoa, quando está na condição de paciente, ela precisa exercitar a paciência. E muitas vezes nós não temos essa paciência. Inclusive, durante aquele percurso, durante a nossa jornada pelo qual nós atravessamos, seja uma situação de enfermidade, e a gente sabe muito bem que a maioria das nossas enfermidades, ela tem como endereço de origem justamente o espírito. E aí, o que nós optamos muitas vezes? Reclamar, pleitear, porque comigo, né? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Ao invés de, durante essa trajetória, observar o que eu preciso aprender com aquela situação. É o que justamente que aconteceu com aquela nossa protagonista narrada no Evangelho. Então ela teve esse impulso de buscar esse auxílio. Então veja que ela estava, ao fazer esse movimento, exercitando a fé. Então, às vezes nós achamos que é algo do miraculoso. E também precisamos entender todo o contexto, porque nós somos muitas vezes imediatistas, né? Ou muitas vezes nós barganhamos, ou muitas vezes nós dizemos que temos a fé até passarmos por algum tipo de provação. E aí, quantas pessoas dizem que se desiludiram com essa ou aquela outra crença? Precisamos também acreditar nas vitórias. Veja que uma dos fatores motivacionais, e esse fator é de dentro para fora, veja, era acreditar que ao se encontrar com Jesus, ela sim poderia obter a cura. Então não basta nós nos dirigirmos muitas vezes à casa religiosa, no nosso caso,
no centro espírita, achando que nós, às vezes, nós barganhamos, né? Então nós tomamos, por exemplo, passamos pela nossa orientação, passamos pelas assistências espirituais, tomamos lá os nossos passos magnéticos né? E aí eu fico esperando lá o milagre. De preferência, a gente costuma sempre brincar, né? Eu passo na orientação e eu quero tomar um passo. De preferência, às vezes a pessoa está ali tendo esse atendimento fraterno, algumas pessoas até manifestam a sua preferência por determinada tipo de assistência, né? De preferência, o mais forte, né? Qual é a assistência mais forte que você tem para eu resolver o meu problema? Ao passo que a grande questão não é o tipo, nem sempre é o tipo de passo a ser ministrado, os passos magnéticos. Aliás, falando nos passos magnéticos, quando a gente se fala também da cura, e por isso que a gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina que encara a razão em todos os tempos, porque os ditos milagres não são obras da casualidade ou que, ao mesmo tempo, a bondade e a misericórdia do Pai contempla alguns e outros não contempla. Né? Não é nada disso. O que acontece muitas vezes é a ação magnética que faz com que nós obtenhamos a nossa cura, e muitas vezes nós passamos e burilamos por determinadas situações até que nós nos conscientizamos e temos uma aplicação de uma fé raciocinada. Eu entendo por que é que eu estou passando por determinadas situações, por diversas, pelas mais variadas circunstâncias que muitas vezes faz com que eu tenha que expiar. Mas, ao mesmo tempo, veja como é a misericórdia do Pai. Através das dificuldades, nós temos a oportunidade de começarmos a estabelecer essa religação com o nosso Pai, de infinita misericórdia, de infinita bondade. É importante também, como a gente comentou, né, sondar todos esses cenários. Né? A gente observa as mais variadas passagens do Evangelho. E tem um outro aspecto que nos chama muita atenção, quando Jesus, sobretudo, fazia as suas curas, né? Porque aquela cura não se limitava, não se restringia apenas em fazer, por exemplo, o paralítico voltar a andar, o cego voltar a enxergar. Era muito mais, transcendia justamente essas questões de ordem física, porque o mais importante era a transformação, a reprogramação mental e muitas vezes de postura daquela criatura. Veja que toda vez que Jesus fazia esses ditos milagres, ele fazia um convite muito, mas muito especial. Jesus dizia, por exemplo, para aquelas pessoas, palavras como: vá e não peques mais. Ou a tua fé te curou. Veja que é um compromisso, é uma via de duas mãos. Então, não é uma situação estática no momento que eu sou contemplado, eu recebo as bênçãos do Pai, ou porque eu decorei uma oração ou uma prece e me falaram que essa prece é maravilhosa, ela é forte, e aí eu vou obter aquela graça que eu tanto almejo. A grande questão não é conquistar, porque, aliás, não é eu receber aquilo de forma que cai do céu. É um movimento que eu preciso exercitar a fé. Eu preciso ser merecedor. É algo que se conquista. Fé é um patrimônio do Espírito. Né? E aí nós precisamos ter a fé na nossa reprogramação mental todos os dias e em vários campos da nossa vida. Fé, por exemplo, que nós nascemos simples, ignorantes, para o amadurecimento espiritual. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente precisa ter fé
que, por exemplo, nós estamos trabalhando, por exemplo, a nossa paciência. Porque não é porque nós somos espíritas que significa que nós já conquistamos todas as nossas mais variadas virtudes, né? Estamos num processo, costumo dizer que tudo isso é um processo, nós estamos numa fase de construção. Construção e, ao mesmo tempo, educação do espírito. Muitas vezes as pessoas olham, puxa vida, né? Uma pessoa estava na via pública, muitas vezes conduzindo um veículo, e alguém me fechou. E aí eu perdi, por exemplo, a paciência. Veja, ninguém perde algo que não se possui. Porque perder, por exemplo, a paciência, lembre-se do paciente, né? Que todos nós somos pacientes nessa grande escola do Mestre Jesus, nesse grande hospital. Aliás, como diria Joana de Ângeles, né? Esses templos, como esse aqui que nós estamos, e que vocês estão aí dos seus lares, mentalmente ligados, estamos todos emanados num único sentimento, é oportunidade de trabalho, é educandário, né? E é oportunidade de nós trabalharmos. Então, perder a paciência não é como perder, por exemplo, os óculos, perder, por exemplo, o aparelho celular, porque isso ainda a gente possui. Agora, a gente está falando por exemplo, da paciência. Então, é algo que, na verdade, nós ainda não possuímos. Estamos trabalhando, estamos nos exercitando para conquistarmos essa paciência. Mas nós podemos utilizar, por exemplo, a paz íntima, né? Tem pessoas que ela é bastante imediatista. Comigo é assim, falou alguma coisa, eu já respondo, né? Eu sou espírita, mas ainda não conquistei ainda esse estágio evolutivo. Veja que ninguém conquistou altas esferas, porque se assim fosse, nós não estaríamos nessa condição evolutiva. Mas é importante que tenhamos a consciência que nós estamos aqui, não é no playground, né? Nós estamos aqui com uma finalidade, né? E é sempre bom fazer uma reflexão, o que eu estou fazendo dessa oportunidade de existência para conquistar, para me apropriar da fé. Alguns vão ter um pouco mais, outros eventualmente podem ter um pouco menos, mas todos nós precisamos nos empenhar para conquistar essa fé. É algo como o domínio dos nossos instintos, das nossas más tendências, e tudo isso está dentro de um contexto de fé. Precisamos exercitar, precisamos todos os dias nos lembrar que é de extrema importância que nós aplicamos todos esses conhecimentos, né, através da nossa fé. E aí nós vamos entender que a fé é algo de extrema importância, porque ela denota maturidade no sentido de buscar as conquistas da alma. Haverá momentos de desafios? Haverá. Haverá momentos de dúvida? Sem dúvida, né? Vamos passar por situações que a gente vai, né? E aí quando a coisa estiver capengando, a gente precisa buscar os companheiros, bate na porta, liga para os amigos, busca o amparo dos nossos irmãos das casas espíritas, ainda que muitas vezes as casas estão ainda se adaptando no sentido de procurar dar um atendimento. Aqui mesmo nesse pronto-socorro de luz é possível, através de um agendamento, conforme foi orientado logo no início desse nosso encontro, é possível se agendar um atendimento no sentido de uma orientação. Uma outra coisa que nós vamos verificar sobretudo esse ano em especial, né? Nós passamos por duras provas, onde algumas pessoas, por fato de se isolar, as pessoas acabaram também se isolando dessa conexão
com o Pai Criador. Para algumas pessoas ficar nas suas casas foi algo assim bem difícil, porque nós temos alguns ranços, né? Então, para algumas pessoas, o exercício da fé está atrelado a uma casa religiosa, a uma escola religiosa. É lógico que é de extrema importância estar, né, nesses ambientes, né? Porque a própria paz, a própria egrégora do ambiente nos favorece. Às vezes nós sentamos, né, a partir do momento que nós sentamos, serenamos nossos corações, buscamos essa conexão, automaticamente o nosso próprio padrão vibratório, ele se alinha justamente a essa energia desses ambientes, né, das nossas queridas casas espíritas. Mas nós temos que fazer a nossa lição de casa, né? E qual que é essa lição de casa que vai, inclusive, nos municiar de elementos para que nós façamos essa manutenção da nossa fé? A nossa prece diária. O nosso culto do Evangelho no lar. Esse momento onde nós abrimos as portas para Jesus, nós abrimos as portas para os benfeitores espirituais nos amparar, nos orientar, favorecer para que esse estreitamento de amor, esse exercício de amor esteja sempre em nossos corações. Uma outra coisa também que é muito importante, gente, a gente precisa fazer uma revista das nossas conquistas. Sim, é isso mesmo. Porque muitas vezes nós nos depreciamos demais, né? E muitas vezes nós ficamos atrelados ao que nós somos, os nossos equívocos, os nossos desenganos, as nossas escolhas equivocadas, e isso nos impede da marcha rumo ao progresso. Então nós precisamos de valorizar as nossas conquistas. Quer ver uma conquista que pode parecer pequena, mas é um passo muito importante? Por exemplo, a iniciativa, lembra da passagem daquela mulher que há 12 anos passava por aquela enfermidade hemorrágica? Ela teve a iniciativa de buscar o Cristo. E veja que muitas vezes nós podemos dar esses pequenos gestos e valorizar esses momentos. O fato de nós buscarmos, bater na porta aqui do Zio da Gama e buscar um tipo de ajuda. O fato de nós querermos entender um pouco mais acerca dessa doutrina que nos traz luz, que nos traz entendimento, que nos traz reconforto, que nos traz respostas para as nossas inquietações mais íntimas. Então, quando nós fazemos esse movimento de ir à busca, nós estamos fazendo como aquela mulher que toca as vestes de Jesus, e das vestes de Jesus saem virtudes. Quando nós tomamos a iniciativa de nos matricularmos para aprender um pouco mais essa doutrina redentora, nós também estamos fazendo como aquela mulher. Tem outro aspecto também que a gente pode tirar aprendizado dessa passagem. Veja que quando a mulher toca em Jesus, ele pergunta assim, quem me tocou? É óbvio que Jesus sabia perfeitamente quem tocou. Mas Jesus, quando ele faz essa pergunta, ele quer ouvir daquela pessoa que tocou a manifestação de que foi ela. E muitas vezes nós precisamos também dar esse testemunho. Porque ali nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa simplicidade, a nossa humildade, no reconhecimento que nós somos enfermos. Precisamos reconhecer. Nós precisamos exercitar a humildade, no sentido de que, olha, eu toquei, eu busquei Jesus, e tem um efeito também muito interessante, porque outras pessoas vão
se municiar daquele próprio testemunho de fé. Lá ainda dentro desse capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha, nós temos, a partir das instruções dos Espíritos, assim, uma mensagem de José, que tem como título Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E aí no item 11 diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mande todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que nascem dela. A esperança e a caridade são consequências inseparáveis. Precisamos ter essa esperança e precisamos ter a caridade. E aí, quando a gente fala caridade no sentido mais amplo, a começar por nós próprios, porque nós não podemos dar aquilo que nós não possuímos ou ainda não nos apropriamos, não nos conquistamos ainda. Mas, como o Evangelho é luz, é consolo, é amor, nós estamos trabalhando e nós temos aí as orientações. A fé, a caridade, a esperança que nós estamos trabalhando e iremos sim alcançar a luz. E nós temos essa oportunidade bendita. Veja que, como eu disse, né, esse ano aqui, acho que é unânime, né? Foi um ano de grandes provações para todos os povos, para todas as nações. E a gente vai perceber que o que vai diferenciar, porque todos nós passamos por diversas situações, diversas provas. O que diferencia aí é a forma como a gente lida com as provações. É com o quê? Com revolta? Porque a pessoa que passa reclamando, lamentando, né? Aquela pessoa que tem a síndrome do coitadinho de mim, ou aquela criatura que entende ou busca o entendimento, e aí que é o grande diferencial dessa doutrina libertadora, que ela encara face a face, de uma forma bastante racional, essa fé. Porque nós entendemos todo esse movimento. Nós entendemos porque muitas vezes a pessoa passa durante muitos anos espiando muitas vezes ou passando por algumas provas no sentido de passar por uma determinada patologia e muitas vezes a pessoa obtém depois de um determinado momento, se não a cura total, mas pelo menos o equilíbrio, porque ela entende que é necessário para que o seu espírito aprenda a, em primeiro lugar, tirar lições de tudo aquilo que está passando. Porque com a dor, muitas vezes, é um processo que nos transforma, que é libertador para todos nós. Mas a gente só passa por isso, sem reclamar, sem exigência, quando nós temos a fé. Fé que tudo isso é transitório. Como diria Maria, tudo passa. E devemos sim ter a fé. Porque nós vamos perceber que Jesus, durante esse período onde ele esteve com os seus mais próximos, seus seguidores, os mais próximos, muitas vezes eles não conseguiram realizar aquilo que Jesus realizou. E ele sempre dizia, por conta da sua pouca fé. E quando ele fala das montanhas, as montanhas, obviamente, das nossas imperfeições. Mas tem um aspecto que eu também acho sensacional na passagem a partir de Atos dos Apóstolos, a partir do Pentecostes, onde nós vamos perceber uma transformação linda, onde a partir daquela manifestação de Pentecostes, tudo se transforma. Eles começam a, de fato, vivenciar, ali começa a vivência deles, tudo aquilo que eles aprenderam em companhia do Mestre Jesus. Que para nós temos a fé, a esperança de que nós também
somos capazes de desenvolver essa fé e também realizar esses prodígios. A começar por nós próprios, fazendo esses pequenos prodígios diariamente. Esse exercício da fé. A começar por agradecer a todos os momentos da nossa vida. Agradecer inclusive as dificuldades. Agradecer inclusive os desafios. Mas, sobretudo, agradecer o amparo e a sustentação. Que Jesus nos abençoe, nos envolva os seus lares, envolva cada um, aqueles que têm a bênção do convívio doméstico, convívio do lar. Aí alguém diz assim, mas poxa vida, né? Os filhos, eu brinco lá no centro também, quando a gente tem a oportunidade de ter esses bate-papos. Puxa vida, mas eu gostaria de ter o filho que a minha vizinha tem, né? Porque ele é tão atencioso, tão generoso. Eu gostaria de ter o cônjuge que o vizinho tem ou que a vizinha tem. Eu gostaria de ter o sogro ou a sogra que a minha vizinha tem. Cada um de nós tem aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento. Né? Nós não podemos esquecer, como disse o Chico, se tratando do lar, o lar é o cadinho redentor das almas em aflição. É lá que nós temos a oportunidade, a grande escola de também exercitar a paz, o amor e a construção de uma criatura melhor. Melhor do que fomos ontem, do que fomos no mês passado, do que fomos no ano passado, melhores do que fomos na nossa existência anterior. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Excelente. A gente quer agradecer ao Eduardo pelas reflexões dessa noite. É sempre necessário pensar num dos mais importantes sentimentos que a gente vai ter para nos sustentar. Te agradeço muito pela sua presença, pelas reflexões. E, mais uma vez, queremos convidar a todos para a nossa prece final. Em breve, a gente vai estar aqui e, nesse momento, a gente iniciaria os passos, né? A nova sala que está aqui atrás, dessa parede. E a gente está realmente esperando o momento que isso possa acontecer, sempre com esperança e com fé, desde o princípio. Nunca desistimos disso, embora a gente saiba que as dificuldades podem acontecer, mas a gente mantém a fé no futuro que se aproxima, embora as dificuldades. Então, sempre falamos nas nossas transmissões que esse é o momento da gente poder receber a ajuda de Deus, da espiritualidade amiga, embora a gente não esteja aqui no Zilda presente. Embora não haja um passe naqueles moldes que a gente está acostumado, né? Passista, posição de mãos, mas a gente sabe que há um componente espiritual importante e que ele vai acontecer agora, aí na sua casa, aqui com a gente, desde que a gente também tenha fé e se abra para essa ajuda. Então, nesse momento, a gente convida a todos para esse momento especial de conexão com Deus. Todos juntos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por sua presença entre nós, pelas possibilidades tão promissoras que entrevemos no horizonte para as nossas vidas, para o nosso futuro, para nós mesmos, seus filhos, individualidades imortais no caminho da evolução.
mas que sabemos, caminhamos juntos, todos juntos, como uma família que se abraça, se apoia e segue adiante. Somos todos, nesse momento, seus filhos, caminhando juntos. E que possamos, ainda mais uma vez, pedir que possamos ajudar, porque o caminho ainda é longo e as dificuldades ainda demoram um tanto. E para nós, que por vezes nos encontramos tão inteiros, tão íntegros, tão abençoados pela luz divina e pelo esclarecimento, que nesses momentos nós possamos definitivamente aproveitar o bom momento para ajudar. Que possamos ser seus instrumentos na busca que todos nós temos pelo melhor. E que saibamos reconhecer, ao final do dia, que a grandeza do nosso gesto é a grandeza de um instrumento que simplesmente executa aquilo que o grande artista quer executar. Que possamos ser bons instrumentos na sua sinfonia divina que queremos que o mundo ouça. Que possamos estar de volta para novas e mais belas canções, músicas, ações, gestos, ajudas, até quando for necessário. Que o Senhor nos inspire mais uma vez nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, a gente quer agradecer e a gente vai encerrar com uma música, né? Venham cantar, venham cantar. Foi a Kelly que chegou agora. A gente vai cantar uma música aqui para finalizar e esperando todos de volta no nosso próximo sábado. Vamos cantar. A música das pessoas que têm fé, o coração valente. Coração valente, nunca sem cessar, pois Deus espera mais de ti. E sempre que a tormenta te fizer chorar, sorrisos faz ela partir. Fé e esperança, tudo vai passar, a noite logo vai ter fim. O sol já vem raiando a te
fé e esperança, tudo vai passar. A noite logo vai ter fim. O sol já vem raiando a te iluminar. O dia vai ser mais feliz. Junta as tuas mãos e faz uma oração. Deus vai estar ouvindo o teu coração. Junta as tuas mãos e faz uma oração. Deus vai estar ouvindo o teu coração. Então, até sábado. Obrigado pela presença de todos aqui. E a gente continua à disposição para quem precisar. À disposição de todos. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Até breve.